O que é pecado e o que é pecador. Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Luísa, e ela perguntou o que é pecado e o que é pecador. Como diferenciar os dois? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Os pedidos de oração de hoje: a irmã Tatiana Gomes pediu oração pela vida espiritual, pela família, principalmente os sobrinhos Leonardo, Tiago e Ana. Então possamos estar orando pela família da irmã Tatiane e pelos sobrinhos Leonardo, Tiago e Ana. E ela também aproveitar que ela fez esse agradecimento, ela agradeceu pelo aplicativo que tem ajudado bastante ela. Está desempregada, não conseguiu adquirir a lição, mas tem um alimento espiritual ali. Se você não conhece o aplicativo, na descrição desse vídeo tem um link para você baixar o aplicativo da Bíblia. Lá você vai encontrar meditação, inário, lição, a Bíblia, o comparador de Bíblias com várias versões da Bíblia, sermões, pedidos de oração. Então é um aplicativo bem completo que eu desenvolvi desde o ano passado. A gente está crescendo cada vez mais o número de pessoas usando o aplicativo. Então, se o irmão tiver interesse, vai agregar muito na vida espiritual, com certeza. A irmã Luzanira Coutinho de Arruda pediu oração pela vida espiritual e pela família. Então possamos estar orando pela família e pela vida espiritual da irmã Luzanira. O irmão José Gomes pediu oração pela vida dele, todas as áreas, espiritual, física, e por uma causa que ele está lutando na justiça. Então também possamos estar orando pelo irmão José, pela sua vida como um todo e por essa causa na justiça. Antes de irmos à palavra, também gostaria, já estou há umas 2 semanas e eu nunca anoto aqui, sempre esqueço de falar. Eu criei um aplicativo, um jogo da Bíblia, inclusive os irmãos que estão desempregados, talvez isso ajude em alguns pontos, né? Porque o aplicativo, ele é um jogo de perguntas e respostas da Bíblia, onde eu vou estar premiando a pessoa, o melhor jogador do dia, a pessoa que fez mais pontos naquele dia, vai estar ganhando um brinde, né? Um créditozinho. Ela acumula esses créditos dentro do aplicativo e ela troca por vale presente nas lojas americanas online ou na loja Submarino online também. Então, os irmãos, o link vai estar na descrição também. Eu não tenho colocado, sempre estou esquecendo de divulgar, mas o aplicativo já está pronto, o jogo já está lá, já foi bem testado, já tem alguns jogadores já jogando. Então, convido os irmãos também a jogar esse jogo, uma forma da gente estudar a Bíblia, aprender um pouco mais da Bíblia e também tá ganhando aí alguma coisa, buscando alguma coisa aí que pode estar ajudando os irmãos. Então vamos lá. Pergunta de hoje: o que é pecado e o que é pecador? Da irmã Luísa. Vamos lá, Romanos 6, capítulo 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado, ele é aquilo que nos leva à morte. Então, o pecado me leva à morte. Salmo 51, verso 5. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, eu e você nascemos já em pecado, nascemos filhos de pecadores, então somos pecadores também. Somos concebidos em pecado, ou seja, não somos concebidos por pessoas que não tenham pecado. João 3,16. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo, Deus amou os pecadores que aqui estão, aqueles que têm pecado, aqueles que pecaram, aqueles que estão destinados à morte, e Ele deu o seu Filho unigênito, para me salvar, para te salvar, para salvar pecadores. Provérbios 8, verso 17. Provérbios 8, verso 17.
Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Então aqui Deus falando que ele, assim como ele amou o mundo, agora ele dá o amor em troca também daqueles que o amam, aqueles que o buscam, encontram. Aquele pecador arrependido que busca a Deus o encontra. Provérbios 11, verso 20. Provérbios 11, verso 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade seguem o seu prazer. Integração, o seu prazer. Ou seja, os perversos de coração são abomináveis a Deus. Os que andam em integridade são prazer de Deus. Então aqui novamente, os pecadores, aqueles que gostam de pecar, são abomináveis a Deus. E aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, seguir a Deus, são prazer de Deus, mesmo sendo todos pecadores. Salmo 5, verso 5. O último texto para a gente pegar e refletir em cima desses textos. Salmo 5, verso 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Então, aqueles que praticam a iniquidade, eles são aborrecidos por Deus. Qual a conclusão que nós chegamos aqui? Todos nós que nascemos aqui nessa terra somos pecadores porque somos filhos de pecadores. O pecador é aquele que pratica o pecado ou aquele que nasce de pessoas pecadoras. Então, vamos lá. O pecado é o ato em si, é a consumação do ato. Pecador é aquele que nasceu de pecadores ou que comete um ato pecaminoso, aquele que peca. Então, todos nós que nascemos aqui, nós já nascemos pecadores, mas não por isso nós somos obrigados a pecar. Ninguém é obrigado a pecar. Nós pecamos porque temos essa natureza pecaminosa em nós. O pecado está em nosso DNA, então ele nos leva a transgredir a lei de Deus, a pecar. E o salário disso é a morte. E o que a Bíblia nos traz sobre isso? Que Deus amou o mundo, mesmo o mundo pecaminoso, mesmo esse mundo caído, mesmo as pessoas que pecaram, Deus amou elas antes mesmo delas nascerem. E aí Jesus veio aqui e deu a vida para nos livrar da consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus deu a vida para que eu e você não precisemos pagar esse preço eterno, para que possamos ter vida eterna nele. E aí há dois grupos agora: os pecadores que gostam do pecado, que praticam o pecado, que seguem pecando porque gostam disso, e os pecadores que conheceram a Deus, que amam a Deus, que buscam a Deus, que acham a Deus, porque aquele que ama procura, encontra. Aquele que encontrou a Deus, ele não mais vai ficar pecando o resto da vida. Ele quer abandonar a prática do pecado, ele se arrepende daquilo e Deus dá forças morais para ele e perdoa ele para isso. Então, há dois pecadores, aquele que não quer sair do pecado e aquele que quer sair do pecado. E Deus tem prazer naquele que quer sair e abomina aquele que quer continuar pecando. Espero ter respondido a pergunta da irmã Luísa. O pecado é o ato consumado, ou seja, a transgressão da lei, e isso me leva à morte. E o pecador é aquele nascido de pecadores e aquele que comete o ato pecaminoso. Deus amou a todos, mesmo antes do nascimento, entregou Jesus para salvar a todos, mas aí só serão salvos aqueles que amam, aqueles que buscam, aqueles que procuram. E Deus tem prazer nesses, e os outros são abomináveis a Deus. Bom, se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, deixa nos comentários. Alguma outra dúvida qualquer a respeito da Bíblia, deixa nos comentários. Pedidos de oração, deixa nos comentários também. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir Tua Palavra e estudar, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos ajude a andarmos em Teus caminhos, que se formos tropeçar, Senhor, que Teu Santo Espírito nos refreie antes de que isso aconteça, mas se por aventura, mesmo assim tropeçarmos, Senhor, que o Senhor nos ajude a levantar, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que possamos, Senhor, sempre Te buscar.
para cada vez, de glória em glória, nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.